O Homem-Aranha sempre viveu dividido entre duas identidades, mas nesse filme ele perde uma terceira, a identidade de quem ele era para quem ele amava. Depois de todos os desdobramentos de Homem-Aranha sem volta para casa, o Peter perdeu além da tia May, da proximidade da MJ e da amizade do Ned. Ele perdeu o lugar físico e emocional que ele ocupava no mundo. Essa é a proposta de Homem-Aranha Um Novo Dia, o quarto filme da franquia Homem-Aranha, interpretado por Tom Holland. Já na abertura, a gente entende um pouco como que tá a rotina dele, e é como se a parte pessoal do Peter tivesse deixado de existir, junto com todas as perdas que ele vive no terceiro filme. Ele se dedica totalmente ao trabalho e agora com uma parceria com a polícia. E traz algumas cenas de ação bem legais já para o começo do filme. Mas não deixa de ser bem interessante essa parte de como ele está sobrecarregado, e essa acaba sendo uma das grandes tramas do filme. E o engraçado é que nas poucas interações humanas que ele tem, alguém acaba sempre dizendo que ele precisa ter um tempo para ele mesmo, coisa que ele não ouve. Mas afinal de contas, que vida esse menino vai viver? Depois de ter sido praticamente esmagado, ele parece não saber o que fazer com a própria vida. E escolhe a decisão mais difícil, mas que ao mesmo tempo é a mais cômoda, porque no fundo é difícil ter que começar do zero, construir novas amizades, sair da zona de conforto. Por que não só manter aquilo que você já está vivendo? E talvez a grande batalha do Peter seja mesmo a emocional e não com os vilões que ele enfrenta no filme. E acontece que essa exaustão emocional dele não afeta só a sua vida pessoal e a maneira como ele lida com o mundo, mas acaba também afetando os próprios poderes dele. E é quando ele começa a ver os problemas, né? Acho que é uma boa representação de quando você começa a ignorar algumas emoções, alguns sintomas mesmo emocionais. Tudo que a gente sente psicologicamente é muito mais fácil de deixar pra lá ou de pelo menos tentar fazer isso, porque são coisas não visíveis, mas que acabam afetando a gente de maneiras muito profundas, né? Acho que aqui no filme seria basicamente como quando você esconde tanto uma ferida emocional que ela acaba aparecendo como um problema físico mesmo. Isso pode acontecer. E é o caso dele. O que acontece é que o Peter acaba ficando muito mais agressivo, né? É como se uma força tomasse de conta dele. A gente vê que os olhos dele ficam mais escuros, as lutas dele acabam quase chegando na morte do oponente, coisa que ele jamais faria em alguns filmes atrás. Então, é realmente uma mudança muito drástica. E ao passar das cenas, a gente vê que ele tá descontrolado, é como se ele não sentisse as coisas que ele tá fazendo no momento em que ele tá passando por isso. Então, eu acho que também é uma escolha que faz muito sentido pro Homem-Aranha, né? Que sempre foi um dos principais heróis humanizados, né? Porque ele tem muitas características fáceis de se relacionar. E aqui, mais uma vez, a gente vê que isso tá acontecendo de novo. Eu não conheço muito bem a obra do Homem-Aranha nos quadrinhos, mas eu vejo que essas questões psicológicas e o fato dos poderes dele não serem inabaláveis, ou seja, aquilo que ele sente emocionalmente acaba afetando também a performance dele, é algo muito humano, né? A gente sabe que quando você começa a ignorar algumas questões, seu corpo acaba respondendo de outra forma. E isso acaba gerando um problema maior na sua vida, né? Então, mais uma vez, o Peter Parker tá sendo humano aqui. E isso é bem legal, é muito fácil de se relacionar, porque por mais que seja um filme de herói, tudo que tá ali, todos os momentos de tristeza e que ele reflete sobre as perdas dele, são muito fáceis de se conectar com a gente, né? Quem já passou por algo parecido, em qualquer que seja o âmbito, consegue se sentir tocado, né? Eu mesma me emocionei bastante, principalmente nas cenas que faziam referência à Tia May, mas assim, eu sempre gostei muito dela, mas ela continua sendo uma força muito importante para o Peter, por mais que ela tenha partido, e faz com que ele mantenha a moral dele a mesma de sempre, né? Por mais que isso acabe sendo questionado algumas vezes e posto em questão, mas ela tá sempre ali meio que segurando a barra na mente dele. E isso nos leva para uma questão um pouco mais profunda e bem atual, né? Que é falar sobre talvez eugenia
ou quais os traços de personalidade ou físicos que são os corretos, né? Eu achei bem interessante trazer essa discussão, porque é um assunto que hoje em dia, com o avanço tecnológico, a gente está cada vez mais perto das modificações genéticas de uma maneira eficiente. E até que ponto isso é correto, né? Falando de uma maneira ética. E o personagem do Bruce Banner traz um pouco dessa reflexão. É um tema que não é muito aprofundado, mas a gente vê as consequências das decisões que partem a partir disso também. E é claro que tinha que ter uma referência de drama, não é mesmo? Até porque a Zendaya também tá nesse filme. E acredito que seja uma referência ao próprio casamento do Tom e da Zendaya, né? O que vocês acham? Saindo daqui, eu trago o que talvez pra mim tenha sido um ponto fraco na história, né? Pra mim foi o que menos me agradou foi a maneira como eles abordaram a Jean Grey. Eu gostei da performance da Sadie Sink e eu gostei da personagem também, mas eu acho que para o impacto que o filme deveria trazer, talvez eles tenham atrasado um pouco a parte dramática dela, ou não tenham feito isso da melhor maneira. Ficou parecendo que ela era uma vilã fraca e o propósito dela, por mais que seja justificado, não emociona quem tá assistindo. Eu, pelo menos, não me senti emocionada vendo essa parte do filme, né? Eu acho que toda a trama do Peter engole muito a história, acaba se passando como a trama principal. E você não se importa tanto com essas questões da Jean Grey, embora elas tenham muito a ver com o Peter, né? Tanto que eles conseguem se comunicar no final de tudo com base nisso. Mas eu acho também que a personagem acaba tendo alguns requintes de crueldade, principalmente para quem gosta do casal MJ e Peter, né? Porque ela é a principal culpada de uma das cenas mais dramáticas do filme, mais tristes e impactantes, né? E assim, a gente acaba esquecendo de algumas coisas ruins que a personagem faz, mas essa acho que não tem como, né? O pessoal no cinema fica bem abalado vendo. E o Peter, nossa, tadinho, gente, ele só sofre nesse filme do começo ao fim. E falando um pouco, né, sobre esse momento da MJ e do Peter, acho que os personagens estarem bem presentes nesse filme é muito legal. Eu não sei o que que vai ser feito em seguida, né? Não sei qual rumo que vai tomar a história do Peter, mas traz uma certa nostalgia, né, dos filmes anteriores, mas ao mesmo tempo traz uma nova roupagem, né? Um modelo novo de ser do Peter, por mais que ele ainda esteja conectado a eles, é como se fosse uma nova personalidade sendo criada, né? E sim, ele tá mais maduro, mais sério, tomando algumas decisões que talvez não sejam as melhores, mas bem diferente do Peter do primeiro filme, com certeza. E isso é uma coisa legal de acompanhar, né? Numa série de filmes como essa do Homem-Aranha. É bem legal ver o amadurecimento do personagem e ver ele avançando na história. E é claro que, apesar de todo o drama, a parte cômica não poderia ficar de fora. E eu atribuo muito isso também ao personagem do Punisher, né? O Justiceiro. Acho que ele é um dos personagens que mais traz humor na história. E acho que a parceria dele com o Homem-Aranha deu muito certo aqui. Ele acaba criando um contraponto muito legal com o Peter. E assim, o personagem é bem enérgico, dinâmico, dá a camada de humor que às vezes a história tá precisando. Então, esse equilíbrio também é mantido. Acho que ficou bem legal. E eu acho que algumas cenas icônicas também são trazidas por meio dele, né? Como aquela do hospital, que ele finge ser o Homem-Aranha e quando ele carrega ele nos braços, que é uma cena bem dramática também e é uma referência clássica do Homem-Aranha. Nem preciso falar das referências porque tem muitas, né? Também tem a referência da MJ caindo, né? Um trauma coletivo, que eu me incluo nesse trauma, né? Que eu gosto muito da Gwen Stacy. E o cômico também funciona porque o elenco mantém o nível de atuação dos outros filmes. Acho que não tem nenhuma surpresa aqui. A Sadie Sink, que é uma novidade também, aparece muito bem na história. O novo vilão talvez tenha ficado muito na cara, né? Quem ele era no começo, mas ainda assim, nada muito longe
do que o Homem-Aranha já nos proporciona, né? Acho que a fotografia, os enquadramentos também não trazem nada de novo. É um filme de herói, né? Não dá pra esperar tanto, acaba sendo aquela coisa mais genérica mesmo. Mas enfim. Apesar de, pra mim, esse com certeza não ser o melhor da franquia, ele consegue sim manter o legado do Homem-Aranha, né? A estrutura narrativa tá bem legal, bem construída até. E lembra por que que a gente se importa tanto com o Homem-Aranha mesmo ao passar das décadas, né? Eu não sou uma grande fã de filmes de herói, mas eu acompanho esse Homem-Aranha desde os primeiros filmes, desde o primeiro filme mesmo. E é legal, sabe, acompanhar um filme assim enquanto ele tá passando, ver o tempo passando também, a maneira como a gente evolui, como o ator evolui, como o roteiro, todos os personagens, todos os atores em si. É muito legal, eu acho que é uma experiência muito bacana. E é isso, gente. Eu gostei do filme, assim. Com certeza não é o meu favorito, como eu já falei, porque os dois últimos, pra mim, assim, estão num lugar muito intocável. Eu gosto muito do segundo filme, porque eu gosto da trama do mistério. E o terceiro tem vários fatores, né? A gente sabe que foi um marco cultural da Marvel em si. Então fica difícil competir, mas ele consegue manter a qualidade do Homem-Aranha. Os atores estão muito bem, o Tom Holland evoluiu bastante, né? Ele consegue trazer uma performance bem dramática para o personagem, com camadas. Eu conectei muito com essa trama da perda e acho que é isso. É um filme muito legal, valeu a pena o hype. E espero que vocês ainda assistam, se não tiverem assistido, e me falem o que vocês acharam, se concordam comigo. E se querem ver, sei lá, mais filmes de herói por aqui, bom, é a primeira vez, né? Pra tudo tem uma primeira vez. É isso, gente, até a próxima.